A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, onde oramos juntos com fé e confiança no poder do nosso Deus. Que a graça, o amor e a presença do Espírito Santo estejam agora sobre você e a sua casa. Que bom ter você aqui conosco para mais um momento de oração e fortalecimento espiritual. Antes de começarmos, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma oração. E se esta mensagem tocar seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra amiga, uma palavra de libertação e renovo espiritual. Se você crê que a oração pode mudar destinos, comente: minha vida está nas mãos de Deus. Pai amado, Senhor dos exércitos, Deus poderoso e fiel, neste momento nos colocamos diante da Tua santa presença com o coração aberto e a alma sedenta de Ti. Entramos na Tua presença com reverência, com humildade e com fé, sabendo que Tu és um Deus que ouve, responde e cuida de cada um dos Teus filhos. Senhor, hoje oramos com base no Salmo 44, clamando contra toda inveja, bruxaria, fofoca e feitiçaria que possam estar tentando tocar as nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, o nosso libertador em tempos de aflição. Pai, assim como o salmista declarou neste salmo, não é com a espada que vencemos, mas é pela Tua mão poderosa. É o Teu braço que nos sustenta e nos dá a vitória. Por isso, neste momento, levantamos um clamor com fé, pedindo que todo laço de maldade, toda armadilha do inimigo, toda língua mentirosa, toda palavra contrária lançada contra nós, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, somos Teus filhos, escolhidos e selados com o Teu Espírito. Nenhuma obra do mal pode prevalecer contra aqueles que estão escondidos sob a Tua sombra. Derrama sobre nós agora a Tua proteção divina. Envia Teus anjos ao nosso redor, para que nenhum mal nos alcance. Clamamos também, ó Deus, para que o Senhor quebre toda corrente espiritual que tenha sido forjada contra nós. Que toda seta de inveja lançada contra o nosso trabalho, nossa casa, nosso ministério, seja agora desfeita pelo poder que há no nome de Jesus. Que a luz da Tua presença dissipe toda escuridão e que todo espírito de fofoca e divisão seja silenciado diante da Tua justiça. Pai, quantas vezes somos perseguidos por coisas que nem entendemos, palavras que foram ditas nas sombras, julgamentos que nos ferem, olhares que carregam inveja, atitudes que tentam nos derrubar. Mas o Senhor conhece cada detalhe, e é por isso que colocamos tudo nas Tuas mãos. Porque confiamos em Ti, ó Deus. A Tua palavra nos diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, não temeremos. Mesmo que os inimigos se levantem, mesmo que tentem nos caluniar, nos amarrar, nos confundir, sabemos que o Teu poder é maior. O Teu sangue tem poder para desfazer toda a obra das trevas, e é sob essa cobertura que agora nos abrigamos. Senhor, limpa o céu sobre nós. Abre caminhos onde houverem bloqueios causados por palavras malignas. Desfaz todo o encantamento, toda feitiçaria que tenha sido feita com o propósito de nos afastar do nosso destino em Ti. Não aceitamos nada que venha das trevas, pois pertencemos à luz, pertencemos ao Teu reino. Deus justo, Deus guerreiro, age agora com Tua justiça. Visita cada lar, cada coração, cada pessoa que está em oração conosco neste momento. Que elas sintam Tua paz inundando o ambiente. Que elas sintam Tua força renovando suas esperanças. Senhor, que esta oração chegue como incenso suave diante do Teu trono. Que todo o peso espiritual agora seja removido. Que toda opressão seja desfeita. Que toda culpa, toda acusação, toda confusão mental causada por palavras negativas seja agora cancelada, no nome poderoso de Jesus. Senhor dos exércitos, nosso refúgio em tempos de aflição, continua a visitar o coração de cada pessoa que ora conosco agora. Entra, Pai, em cada história marcada pela dor, pela perseguição, pela injustiça. Entra com Teu poder restaurador onde há rachaduras causadas por palavras malditas, por julgamentos injustos, por calúnias e traições. Muitas vezes, Senhor, não conseguimos compreender o motivo das lutas que enfrentamos. Às vezes nos sentimos cansados, fragilizados, desanimados diante das batalhas que não cessam. Mas mesmo quando nos faltam as forças, sabemos que em Ti somos fortalecidos. Porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças como as da águia, que nos ergue mesmo quando tudo ao nosso redor parece querer nos derrubar.
Nós rejeitamos, em teu nome, todo espírito de confusão, toda obra de manipulação espiritual, todo encantamento que foi lançado com a intenção de nos amarrar ou atrasar nossos propósitos. Se houve palavras ditas em altares contrários, se houve velas acesas com nomes que não foram entregues ao Senhor, se houve sacrifícios feitos com o intuito de destruir o nosso caminho, declaramos agora que tudo isso é desfeito pelo sangue do Cordeiro. Nada pode se manter de pé diante do fogo do teu Espírito, Senhor. Que esse fogo consuma toda maldade espiritual que ronda as nossas vidas. Que toda ação de bruxaria, todo feitiço, todo encantamento, todo despacho seja agora queimado, destruído, anulado, extinto na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, pedimos que o Senhor coloque um manto de proteção sobre nossa mente, sobre nosso espírito, sobre o nosso lar, sobre cada ambiente que pisarmos. Que o Senhor seja o guarda de nossa porta, o escudo à nossa frente, a muralha ao nosso redor. Que onde houver plano maligno, ali o Senhor traga confusão ao acampamento do inimigo. Que onde houver palavra de fofoca contra nós, essa palavra se volte vazia, sem força, sem direção, sem poder. Senhor, livra-nos de toda aliança espiritual que tenha sido feita sem o nosso consentimento, toda palavra maldita lançada por inveja, por ciúmes, por competição, por raiva ou por rancor. Declaramos que somos livres, libertos, lavados pelo sangue de Cristo. Nenhuma acusação prevalecerá contra os teus filhos, pois o Senhor é quem nos justifica. Clamamos por cura emocional também, Pai. Cura os corações que foram feridos por mentiras, por traições, por perseguições. Cura os que se sentiram rejeitados, abandonados, esquecidos. Senhor, unge com o teu óleo aqueles que já não têm mais forças para orar. Restaura a fé daqueles que se encontram abatidos por tantas palavras ruins, por tantas influências espirituais negativas. Sabemos que a inveja é cruel, que se esconde nos gestos mais sutis, nos abraços falsos, nos elogios vazios. Mas também sabemos que nenhuma inveja pode ultrapassar os limites traçados pelo teu propósito. Onde o Senhor planta, ninguém arranca. Onde o Senhor levanta, ninguém derruba. Onde o Senhor envia, ninguém impede. Por isso, Deus de justiça, entra com ação direta agora. Visita as causas ocultas, aquilo que está sendo feito nas sombras, aquilo que foi tramado às escondidas. Nada escapa ao teu olhar. Tu sondas corações, examinas intenções, revelas o oculto e o escondido. Tudo o que estiver sendo feito contra os teus escolhidos será frustrado, em nome de Jesus. Levantamos nossa voz em oração para declarar que nenhum laço de morte, nenhuma sentença maligna, nenhuma armadilha feita por bruxaria, nenhum pacto feito em nome estranho, terá autoridade sobre nós. Pois estamos cobertos, guardados e selados pela aliança eterna do sangue do Cordeiro. Senhor, pedimos que o Senhor liberte também aqueles que foram usados como instrumentos da inveja e da feitiçaria. Que o Senhor tenha misericórdia dos que se perderam em caminhos tortuosos, dos que se entregaram às trevas por dor, por desespero, por ilusão. Que eles conheçam a tua luz, que se arrependam e encontrem o caminho da salvação. Nosso coração está em tuas mãos. Não viveremos paralisados por medo, não viveremos presos por palavras humanas. Nossa vida é regida por teu amor, nossa história está escrita por tuas mãos, nossos passos são guiados pelo teu Espírito. Senhor, continua a soprar teu vento sobre as nossas casas, sobre nossas famílias, sobre nossas finanças, sobre nossos projetos. Onde houve interferência espiritual do mal, entra com ordem divina. Onde houveram atrasos causados por maldições ou por inveja, que sejam agora quebrados e transformados em avanço, em progresso, em testemunho vivo da tua glória. Deus Altíssimo, neste momento, nos colocamos ainda mais profundamente diante da tua presença, conscientes de que a batalha não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais que operam nas regiões celestiais. Por isso, nos revestimos agora da armadura espiritual. Tomamos o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e avançamos em oração com autoridade vinda do céu. Senhor, nos ergue como guerreiros espirituais. Não aceitamos ser reféns das palavras venenosas, nem vítimas dos ataques invisíveis que tentam minar nossa fé. Toda palavra falada em roda de escárnio, toda sentença pronunciada contra nosso nome, toda intenção maligna oculta sob máscaras de amizade, sejam desmascaradas e desfeitas neste momento, pelo poder da tua palavra.
Que caia por terra agora todo altar erguido em nome estranho, todo ritual feito para manipular nossos passos, nossas emoções, nossas decisões. Pai, não aceitamos viver guiados por confusão espiritual causada por feitiçarias, encantamentos, pactos ou oferendas. Declaramos em voz alta: Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, e nenhum outro nome será adorado em nossa história. Espírito Santo, vem nos mostrar onde o inimigo tem se infiltrado em pequenas brechas. Se há portas abertas que foram deixadas por negligência, ignorância ou cansaço, revela cada um de nós para que possamos fechá-las com arrependimento sincero e consagração. Nenhum espaço será dado às trevas. Toda legalidade concedida sem intenção será agora anulada, pela autoridade que recebemos como filhos de Deus. Que sejam quebradas as maldições hereditárias, Senhor. Palavras lançadas sobre nossos pais, nossos avós, que ainda ecoam em forma de resistência, dor e bloqueio. Que o sangue de Jesus corte essas correntes espirituais. Toda marca, toda ligação com práticas ocultas do passado, todo envolvimento involuntário com obras das trevas, seja agora lavado e purificado. Senhor, entra nas famílias agora. Quantas divisões foram causadas por fofocas, por intrigas semeadas com maldade. Quantos lares foram destruídos por palavras distorcidas, por conselhos envenenados, por línguas usadas como instrumentos do diabo. Nós oramos, Deus, para que haja reconciliação onde houve separação. Que haja perdão onde houve acusação. Que o teu amor reconstrua o que a inveja tentou derrubar. Nos ambientes de trabalho, Senhor, muitos dos teus filhos estão sendo perseguidos, injustiçados, humilhados por causa de espíritos de inveja e competição. Quantos estão sofrendo calados, sendo alvos de olhares maliciosos, sendo excluídos por pessoas manipuladas por forças que nem compreendem. Que essas cadeias de opressão sejam destruídas. Que a tua justiça se manifeste, que a tua luz brilhe e exponha os intentos do mal. Pai, nas igrejas também há brechas. Infelizmente, até dentro do teu povo a inveja se infiltrou. Há quem se levante contra o crescimento do irmão, quem critique os dons que o Senhor distribui, quem fale contra aquele que está sendo usado pelo Espírito. Repreendemos agora esse espírito de divisão e contenda. Que toda obra de feitiçaria disfarçada de religiosidade, todo coração contaminado pela cobiça e pela autopromoção, seja visitado com temor do Senhor e quebrantamento. Pedimos agora, Deus, que o Senhor passe com fogo nos ambientes em que vivemos, queimando tudo aquilo que não provém de ti. Se há objetos consagrados, lembranças espirituais contaminadas, presentes dados com más intenções, alianças feitas em oculto, que o teu Espírito revele. Que toda raiz de contaminação espiritual seja removida, que todo vínculo com o reino das trevas seja cortado, em nome de Jesus. Senhor, toma nas tuas mãos aqueles que estão acordando no meio da noite por causa de opressões. Aqueles que sonham com perseguições, com animais, com vozes que os acusam. Que o Senhor liberte completamente a mente dessas pessoas. Que nenhum tipo de manipulação espiritual os alcance mais. Que suas noites sejam restauradas, que o sono seja pleno e guardado por anjos. Declaramos que nossa mente pertence ao Senhor. Nenhuma palavra de desânimo, nenhuma sentença que nos diminui, que nos acusa, que nos paralisa, terá efeito. Toda fofoca plantada com intenção de destruir reputações, de tirar credibilidade, de manchar testemunhos, seja desfeita agora. A verdade prevalecerá, pois o Senhor é nosso juiz, nosso defensor, nosso advogado fiel. E que onde havia trevas, agora brilhe a tua luz. Que onde havia opressão, haja libertação. Que onde havia medo, floresça a coragem. Que onde havia manipulação espiritual, haja liberdade e clareza de mente. Que cada vida que ora conosco sinta agora a leveza do céu, o toque do teu Espírito, o renovo da alma. Senhor, fortalece o espírito dos teus filhos. Levanta intercessores, homens e mulheres com autoridade espiritual, para orar pelas famílias, pelas igrejas, pelos lares que têm sido alvos da inveja e da feitiçaria. Que os teus filhos não andem mais em silêncio nem em isolamento espiritual, mas que estejam cobertos por orações e alianças santas. Pai Santo, neste momento renovamos nossa aliança contigo, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só o teu nome é digno de honra, glória e louvor. Tua presença é nossa segurança, teu Espírito é o nosso guia, e a tua palavra é lâmpada para os nossos pés.
Por isso, caminhamos firmes mesmo quando nos cercam as trevas, porque sabemos em quem temos crido. Não nos curvaremos diante das ameaças espirituais, não recuaremos diante dos ataques ocultos. Mesmo quando não enxergamos os inimigos, confiamos que tu estás vendo tudo. Mesmo quando não ouvimos as tramas, sabemos que tu já ouviste. Tu és Deus que vê no oculto e recompensa no secreto. Tu és o justo juiz, o defensor dos fracos, o escudo dos fiéis. Com base na tua palavra, oramos para que todo espírito de controle mental, manipulação energética, encantamentos ou palavras mal intencionadas sejam quebrados agora. Onde houver um nome mencionado em feitiço, que esse nome seja coberto com o sangue de Jesus. Onde houver uma fotografia usada em altar estranho, que ela se torne invisível e sem efeito. Onde houver cabelos, roupas, objetos pessoais manipulados por mãos perversas, que sejam agora espiritualmente neutralizados pelo fogo consumidor do Senhor. Não aceitamos que nossos relacionamentos sejam afetados pela língua maldosa. Não aceitamos que nossa saúde seja drenada por trabalhos de bruxaria. Não aceitamos que nossos negócios, nossa paz, nossa sanidade, nossos planos sejam bloqueados por palavras de maldição. Que toda corrente espiritual seja agora estilhaçada pela força da tua glória. Nos rendemos a ti, Pai, porque não há feitiço que resista à tua presença. Não há encantamento que permaneça de pé quando teu nome é entronizado. Não há maldição que se mantenha viva quando teu povo se levanta em oração. Clamamos para que o Senhor agora caminhe à nossa frente como fogo abrasador, purificando tudo que for impuro, desfazendo tudo que foi construído por forças das trevas. Deus vivo, visita agora os lares que foram alvo de inveja. Quantas famílias foram atingidas por olhares malignos, por sentimentos de cobiça, por intenções maliciosas travestidas de elogios. Que tudo que foi direcionado com o intuito de causar separação, ciúmes, divisões ou tragédias, seja revertido agora pelo Senhor da paz. Que haja reconciliação onde houve afastamento. Que haja aliança restaurada onde houve confusão. Quantos perderam empregos, quantos viram portas se fecharem sem entender o porquê. Mas tu sabes, Senhor, quando uma porta é fechada pelas mãos humanas ou quando a interferência é espiritual. Por isso, neste momento, pedimos que toda sabotagem oculta seja revelada. Que todo nome lançado em orações contrárias, que todo jejum feito com motivação maligna, que toda oferenda feita em encruzilhadas, sejam desfeitos pela soberania do teu trono. Restaura a identidade espiritual do teu povo. Muitos estão sem forças, sem visão, sem discernimento, porque foram sugados por cargas espirituais que não vieram de ti. Espírito Santo, sopra agora novo fôlego sobre essas vidas. Renova o espírito de oração. Levanta novamente os joelhos que estavam vacilando, ergue os braços cansados. Faz ressurgir a autoridade que foi sufocada pela opressão. Senhor, se há pessoas que se aproximaram com aparência de amizade, mas carregavam consigo más intenções, revela. Se há conselhos dados com veneno, se há alianças disfarçadas de apoio que, na verdade, são brechas para atuação maligna, corta, Senhor. Corta agora, limpa, purifica. Retira da nossa caminhada tudo aquilo que não vem de ti. Derrama sobre nós o óleo fresco da unção. Que esse óleo escorra pela nossa cabeça, pela nossa casa, pelos nossos negócios, pelas nossas emoções. Que onde havia seca espiritual, agora haja rio de águas vivas. Onde havia peso, agora haja leveza. Onde havia medo, agora haja ousadia. Onde havia escuridão, agora resplandeça a luz da glória de Deus. Espírito Santo, traz discernimento. Que possamos enxergar além da aparência. Que possamos identificar quando uma ação, uma palavra, uma aproximação carrega intenção oculta. Não queremos andar enganados, nem queremos viver em desconfiança, queremos viver em sabedoria e direção do alto. Que o Senhor nos alerte, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos mostre o que precisamos saber no tempo certo. Pai, consagramos também os nossos filhos a Ti. Muitos deles têm sido alvo de inveja desde o nascimento. Desde o ventre, já há quem deseje o mal. Mas nós consagramos cada criança, cada adolescente, cada jovem da nossa família ao Teu altar. Nenhuma obra feita contra eles prosperará. Que o Senhor seja muralha de fogo ao redor de cada um deles.
Que o Senhor os preserve da influência maligna nas escolas, nas amizades, nas redes sociais, nas decisões de vida. Pedimos agora, Senhor, que Tu nos dê um novo tempo. Um tempo de paz depois da guerra. Um tempo de colheita depois da luta. Um tempo de vitória depois do confronto. Que possamos ver com os nossos próprios olhos o mal sendo desfeito e a justiça sendo estabelecida. Que o nosso testemunho seja completo, cheio da Tua glória, para envergonhar todo espírito de feitiçaria que tentou nos calar. E que todo aquele que nos viu sendo atacados, caluniados, oprimidos, possa ver também o nosso Deus nos exaltando no tempo certo. Que os que zombaram da nossa fé vejam a recompensa da fidelidade. Que os que riram da nossa oração vejam que não oramos em vão. O Senhor está conosco. O Senhor peleja por nós. O Senhor é o nosso libertador. Senhor, Deus que habita no mais alto céu, e que também faz morada no coração quebrantado, continuamos prostrados diante da Tua presença, clamando contra toda obra do mal, contra toda artimanha oculta que tenta se levantar contra os Teus filhos. Nesta oração, declaramos que não aceitamos viver em silêncio diante da opressão espiritual. Nos posicionamos como guerreiros do Teu reino, revestidos da Tua autoridade, para desfazer todo o plano de feitiçaria, inveja, fofoca e destruição espiritual. Tu és o Deus que liberta os cativos, que quebra grilhões, que abre as prisões e liberta os que estão sendo sufocados por cargas invisíveis. Por isso, Pai, visita agora aqueles que têm se sentido pesados, cansados sem explicação, enfraquecidos sem motivo aparente. Quantos estão sendo drenados espiritualmente por trabalhos feitos em nome estranho, por palavras lançadas nas madrugadas, por pactos que tentam manipular suas decisões e emoções. Tu conheces o oculto, Deus. Tu sabes o que se esconde por trás de sorrisos falsos, de conselhos disfarçados, de amizades que carregam segundas intenções. Por isso, te pedimos, derrama discernimento sobre o Teu povo. Que os olhos espirituais sejam abertos. Que o véu da ingenuidade seja removido. Que os crentes amadureçam na fé, se levantem em oração, rejeitando toda influência que não vem do Teu Espírito. Senhor, consagramos agora as nossas finanças. Muitos estão presos em ciclos de escassez não porque fizeram má administração, mas porque houve intervenção espiritual maligna. Pessoas que, por inveja, lançaram palavras para fechar caminhos, para travar negócios, para causar prejuízos. Trabalhos feitos com sal grosso, pó de cemitério, velas acesas com nome escrito, encantamentos que foram ativados por ódio e cobiça. Tudo isso seja agora desfeito, destruído, quebrado, pelo poder do nome de Jesus. Ergue, Senhor, uma nova cobertura espiritual sobre os Teus filhos. Cobre com o Teu manto de justiça, envolve com o Teu escudo de proteção. Que os anjos guerreiros acampem ao redor dos lares, das empresas, dos ministérios, dos projetos. Que onde houver armadilha, ela se desfaça antes de ser tocada. Que todo laço seja rompido antes que se feche. Que toda seta seja desviada antes que atinja. Pai, visita agora aqueles que estão sofrendo perseguição dentro da própria casa. Maridos sendo contaminados por palavras externas, esposas sendo oprimidas por acusações que não compreendem, filhos se afastando dos pais sem razão aparente. Sabemos que muitas vezes isso não é natural, mas espiritual. Por isso oramos, limpa o ambiente espiritual da casa. Que haja paz onde havia guerra. Que haja diálogo onde havia grito. Que haja aliança onde havia divisão. Quantos ministérios têm sido sabotados por fofocas, Senhor? Palavras semeadas nas sombras, com o único propósito de gerar desconfiança, de destruir reputações, de minar a autoridade espiritual que o Senhor mesmo concedeu. Mas agora, Pai, oramos para que o Senhor restaure a honra dos Teus ungidos. Que todo espírito de Jezabel seja repreendido. Que todo espírito de Absalão, que se levanta contra os líderes com carisma e manipulação, seja desmascarado. Que todo espírito de falsidade caia por terra. Senhor, também clamamos por libertação completa daqueles que estão sendo perseguidos em sonhos. Quantos têm dormido e acordado com pesadelos, sentindo opressão no peito, ouvindo vozes malignas. Isso não é normal, e não vem de Ti. Por isso, oramos com autoridade, que todo espírito imundo seja expulso agora. Que toda maldição ativada por rituais de bruxaria caia por terra.
Que toda manifestação noturna demoníaca cesse imediatamente. Que os anjos do Senhor guardem o sono dos teus filhos como muralhas flamejantes. Nos posicionamos como intercessores também por aqueles que ainda estão cegos espiritualmente. Pessoas que brincam com o oculto, que consultam cartomantes, jogam búzios, leem tarô, fazem simpatias, sem entender que estão se conectando a fontes contaminadas. Pedimos que o Senhor abra os olhos deles, que o teu Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que se arrependam, sejam libertos e experimentem a paz verdadeira que só vem de Cristo. Deus vivo, não aceitamos que o teu povo seja oprimido. Não fomos chamados para viver com medo. Não fomos salvos para viver escondidos. Fomos chamados para resplandecer tua luz. Por isso, oramos para que todo véu espiritual seja rasgado. Que toda venda nos olhos seja retirada. Que a clareza espiritual volte. Que a alegria da salvação seja restaurada. Que o primeiro amor floresça outra vez. Senhor, unge os nossos ouvidos espirituais. Que possamos ouvir a tua voz em meio ao barulho das mentiras. Que saibamos discernir quando alguém fala em nome da inveja, quando alguém tenta usar espiritualidade como manipulação. Que todo engano seja detectado. Que todo espírito de sedução seja derrotado. Que o teu povo ande com sabedoria, com temor, com discernimento dos tempos. Toca agora naqueles que estão cansados de lutar, que já pensaram em desistir, que se sentem perseguidos de todos os lados, como se fossem constantemente alvos de ataques que não compreendem. Dá força a esses corações. Fortalece com teu braço. Mostra que não estão sozinhos. Que há um exército de intercessores se levantando. Que o céu está ouvindo. Que o teu mover está vindo com justiça e libertação. Senhor, queremos que a tua vontade se estabeleça. Queremos que o teu nome seja glorificado. Queremos que as nações vejam que há um Deus vivo, que ainda age, que ainda responde, que ainda intervém. Por isso, manifesta a tua justiça. Mostra que nenhuma feitiçaria prevalece contra quem tem aliança contigo. Que nenhuma palavra de maldição se sustenta diante do teu decreto. Que nenhuma perseguição maligna pode parar quem foi chamado por ti. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, não nos calamos diante da injustiça espiritual. Como no Salmo 44, sabemos que não foi com espada que nossos pais conquistaram vitórias, mas pela tua destra, pelo teu braço e pela luz do teu rosto. Assim também queremos vencer, não por força humana, mas pela tua presença. Por isso, invocamos agora o teu nome, com fé, com lágrimas e com súplica, para que se levante do teu trono em defesa dos que estão sendo perseguidos, atacados, amarrados espiritualmente por forças ocultas. Pai, há pessoas que vivem sob constante sabotagem espiritual. Quando um negócio próspera, logo vem a interrupção. Quando uma porta se abre, logo ela é fechada de forma misteriosa. Isso não é coincidência. Isso é interferência maligna. Por isso, suplicamos que o Senhor quebre todas as linhas de comando espiritual do mal. Que toda rede de encantamento, toda cadeia de invocação contra os teus filhos seja agora desmantelada, pela autoridade do nome de Jesus. Cremos, Senhor, que há uma guerra travada no mundo invisível. Muitos não veem, mas sentem os efeitos. Cansaço extremo, desânimo repentino, brigas sem explicação, enfermidades que não se revelam nos exames, perdas inexplicáveis. Tudo isso pode ser reflexo de batalhas espirituais. Mas a tua palavra nos assegura que as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. É por isso que oramos com ousadia, que cada fortaleza do inimigo erguida contra nossas vidas venha ao chão agora. Senhor, temos visto lares se desfazendo porque palavras foram sopradas ao vento, como sementes de destruição. Inveja camuflada de preocupação, maldição disfarçada de conselho. Quantas famílias foram envenenadas por frases sutis, por olhares carregados de cobiça, por insinuações que se infiltraram como flechas envenenadas. Mas agora, Deus Santo, te pedimos, neutraliza todo o veneno. Que toda semente maligna não encontre solo. Que toda palavra lançada para dividir seja anulada antes mesmo de tocar os ouvidos dos inocentes. Levantamos um clamor pelos que têm sido alvo de trabalhos de bruxaria repetitivos. Pessoas que foram marcadas espiritualmente para a destruição,
vítimas de inveja antiga, ódio guardado, pactos hereditários. Senhor, quebra agora toda a legalidade do inimigo. Se há brechas abertas por palavras ditas, por alianças erradas, por heranças espirituais malignas, fecha agora. Purifica o sangue, limpa o DNA espiritual. Corta todo vínculo com o ocultismo, mesmo que tenha sido sem consciência. Clamamos pelos teus filhos que foram expostos a rituais sem saber. Quantos comeram alimentos consagrados a entidades? Quantos vestiram roupas que foram entregues em rituais? Quantos entraram em ambientes carregados, sem proteção espiritual, e saíram dali contaminados? Mas neste momento, Senhor, em teu nome, declaramos libertação completa. Que toda contaminação seja purificada pelo teu fogo. Que toda ligação seja desfeita. Que toda opressão seja removida. Deus de Elias, envia fogo do céu. Queime agora todo altar que foi levantado com o nome do teu povo. Queime toda oferenda feita com intenção de causar dor, separação, enfermidade, ruína. Que o fogo do Senhor desça não apenas como julgamento, mas como purificação. Que esse fogo destrua o mal e aqueça o coração dos teus filhos, reacendendo a fé, a esperança, a força espiritual. Senhor, unge nossas palavras com poder. Que a nossa boca não seja apenas instrumento de queixas, mas arma de guerra. Que quando orarmos, as estruturas malignas tremam. Que quando declararmos libertação, as correntes se quebrem. Que quando cantarmos louvores, os céus se movam e os demônios recuem. Que nossas palavras sejam carregadas da autoridade do céu, não por quem somos, mas por quem tu és em nós. Ergue agora o caído, fortalece o abatido. Muitos têm orado, clamado, jejuado, e ainda assim se sentem presos. Pai, revela o que está oculto. Mostra onde está o ponto de acesso. Dá discernimento para que saibamos onde romper. Mostra se há objetos consagrados em casa, se há palavras não canceladas, se há votos antigos que ainda ecoam no mundo espiritual. Leva-nos a um lugar de libertação total. Visita também, Senhor, os que estão vivendo oprimidos dentro da igreja. Quantos estão sendo atacados por fofocas dentro do ambiente que deveria ser sagrado? Líderes sendo enfraquecidos por boatos. Irmãos sendo afastados por murmúrios. Que todo espírito de divisão, de facção, de deslealdade espiritual seja agora quebrado. Que haja unidade. Que haja temor. Que a tua presença seja tão forte entre nós, que não haja espaço para a língua do inimigo. Deus de justiça, estabelece o teu juízo. Não como castigo, mas como correção. Onde houve feitiçaria, que haja libertação. Onde houve traição, que haja cura. Onde houve engano, que venha a verdade. Onde houve manipulação espiritual, que a tua luz exponha e purifique. Porque queremos viver livres, completamente livres, para te adorar em espírito e em verdade. E mesmo que o inimigo se levante mais uma vez, nós não temeremos. Porque confiamos que tu és conosco. Como diz o Salmo 44, não confiaremos em nossos arcos, nem em nossas espadas, mas no Senhor que salva. Seremos como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Pai Santo, Deus de Israel, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, teu nome é escudo sobre aqueles que te invocam. Nesta hora, continuamos dobrando nossos joelhos e elevando nossa voz aos céus, clamando por socorro, proteção e libertação. Sabemos que vivemos dias difíceis, onde muitos se levantam com o coração cheio de inveja, onde línguas se tornam armas afiadas e onde práticas ocultas são utilizadas como forma de ataque espiritual. Mas também sabemos que nenhum feitiço próspera sobre quem caminha sob a tua luz. Senhor, o teu povo tem sido perseguido por forças invisíveis que atuam nas sombras. Muitos sentem peso sobre os ombros, tristeza sem causa, atrasos constantes em todas as áreas da vida, sonhos se tornando pesadelos recorrentes, relacionamentos adoecendo por forças que vão além do natural. E nesta oração, te pedimos, revela, Senhor. Traz à tona aquilo que está escondido. Tira as máscaras do inimigo. Que tudo o que estiver agindo de forma maligna, nas trevas, seja exposto pela tua luz. Quebra, Senhor, toda maldição lançada por meio da língua venenosa. Quantos têm sido feridos por palavras torcidas, insinuações traiçoeiras,
julgamentos injustos. A fofoca, Deus, tem destruído reputações, afastado irmãos, criado divisões dentro de famílias e igrejas. Mas hoje, Senhor, declaramos que toda palavra lançada contra os teus servos seja agora anulada. Toda acusação seja cancelada. Toda sentença proferida por inveja e maldade seja derrubada. Que a verdade prevaleça. Que a justiça do céu se manifeste. Clamamos pelos lares oprimidos. Sabemos que há casas onde a paz foi arrancada por rituais e invocações que foram feitas para desestabilizar. Portas trancadas espiritualmente, ambientes carregados, sombras noturnas, objetos consagrados trazidos sorrateiramente. Senhor, passa por esses lugares agora. Entra com a tua presença. Que cada cômodo seja tocado pela tua glória. Que cada canto escondido receba luz. Onde houve encantamento, que haja libertação. Onde houve invocação demoníaca, que haja expulsão pelo poder do teu nome. Senhor, muitos dos teus filhos têm sido alvos de inveja. Inveja por conquistas, por ministérios crescentes, por bênçãos recebidas. E essa inveja, quando alimentada pelo mal, se transforma em obra espiritual contra eles. Mas hoje oramos contra esse espírito destruidor. Toda inveja seja desarmada. Toda energia mal canalizada seja dissipada. Que o Senhor cerque os teus escolhidos com uma muralha de fogo. Que ninguém possa tocar em quem foi separado por ti. Que toda seta seja vista antes de chegar, e desviada antes de ferir. Oramos pelos que foram vítimas de pactos feitos por outros. Pessoas cujos nomes foram levados a terreiros, cujas fotos foram colocadas em altares de destruição, cujos cabelos, roupas ou pertences foram usados para invocar forças malignas. Senhor, o teu sangue tem poder. Que o sangue de Jesus agora quebre todos esses vínculos. Que nenhum pacto tenha efeito contra quem é lavado e remido. Que toda ação feita por bruxaria seja desfeita. Que todo círculo de destruição seja interrompido. Que todo ciclo de repetição maligna seja quebrado agora. Pai, ergue intercessores nesta geração. Homens e mulheres que se coloquem na brecha, que não durmam enquanto a guerra espiritual estiver travada. Que haja clamor nos montes, vigílias nas madrugadas, jejuns que rasgam os céus. Que o teu povo se levante não apenas para se defender, mas para avançar contra os portões do inferno. Que sejamos conhecidos no céu como guerreiros da luz e temidos nas trevas como instrumentos de confronto espiritual. Visita os que carregam marcas de feitiçaria na alma. Pessoas que foram abusadas espiritualmente, que foram traídas por líderes religiosos, que foram levadas a participar de práticas ocultas sem saber. Cura essas feridas, Senhor. Tira o trauma, tira o medo. Dá uma nova identidade, limpa com teu espírito. Restaura a confiança no teu nome. Mostra que o Senhor é diferente, que o Senhor é fiel, puro e justo. Deus que vê além do que o homem vê, revela a raiz do problema. Muitos estão tratando sintomas, mas a raiz ainda está viva. Mostra-se a heranças espirituais de idolatria, ocultismo, pactos de sangue na família. Se há maldições passadas de geração em geração. Se há portas abertas por ancestralidade. Porque, Senhor, queremos romper com tudo que não vem de ti. Queremos nos desconectar de todo o passado contaminado. Queremos ser uma geração nova, limpa, liberta, livre para te adorar. Senhor, unge com fogo a nossa mente. Que pensamentos que não são nossos saiam agora. Que vozes que nos acusam em silêncio sejam caladas. Que perturbações noturnas cessem. Que o espírito de medo, ansiedade, confusão, sejam todos expulsos. Que possamos dormir em paz, viver com leveza, trabalhar com alegria. Que a nossa mente seja um altar de adoração e não um campo de batalha atormentado. Deus, levanta uma geração que não teme os feitiços. Que não se dobra diante de ameaças espirituais. Que conhece a autoridade que há no nome de Jesus. Que impõe as mãos com fé. Que expulsa demônios com ousadia. Que quebra encantamentos com a palavra. Que ora com entendimento, jejuando com propósito, profetizando com verdade. Que os teus filhos se ergam como Elias no Monte Carmelo, enfrentando a mentira, o engano e a manipulação espiritual com coragem e verdade.
Pai, não permitas que o teu povo caminhe mais em trevas. Que venha luz, discernimento e libertação total. Que a tua glória seja manifesta não apenas nos templos, mas dentro dos lares, nos ambientes de trabalho, nas ruas. Que onde houver opressão, a tua presença traga liberdade. Que onde houver manipulação, a tua palavra traga verdade. Que onde houver feitiçaria, a tua unção traga poder superior. Senhor Altíssimo, hoje nos colocamos diante de ti mais uma vez como guerreiros em clamor. Não em nosso nome, mas pelo nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. É em ti que depositamos nossa confiança, pois, como declara o Salmo 44, não fomos libertos por espadas humanas, mas pela força do teu braço. É por isso que te buscamos com todo o nosso entendimento e alma, porque sabemos que a vitória vem de ti. Ó Pai, há pessoas ouvindo esta oração agora que carregam fardos há anos. Sofrem ataques recorrentes que drenam suas forças, seus sonhos, suas finanças, suas emoções. Pessoas que foram cercadas por palavras maliciosas, inveja acumulada, sorrisos falsos e bênçãos que, no fundo, escondiam desejos de destruição. Mas hoje te invocamos, Deus poderoso, para que o teu Espírito Santo passe como um vento forte, soprando toda essa poeira espiritual e limpando a alma dos teus filhos e filhas. Ergue-te, Senhor, como guerreiro vitorioso. Vem em defesa daqueles que não têm forças para mais uma batalha. Muitos estão cansados, confundidos, pensando que é apenas azar ou fracasso, mas nós discernimos que é guerra espiritual. Por isso, te pedimos, desfaz todo nó, quebra toda corrente, apaga toda marca espiritual feita em nome deles. Que haja agora um romper dos céus. Que tudo aquilo que foi enterrado com os nomes dos teus servos seja desenterrado e desfeito. Que toda oferenda feita para paralisar a vida, a saúde, o casamento ou o ministério seja agora consumida pelo teu fogo purificador. Senhor, também clamamos por libertação de alianças feitas no passado. Muitos entraram em círculos de amizade, relacionamentos amorosos ou mesmo contratos profissionais com pessoas ligadas ao oculto. E mesmo sem saber, acabaram permitindo que portas fossem abertas. Mas hoje, em teu nome, declaramos a revogação de todo pacto espiritual maligno. Todo elo que não foi firmado em ti deve cair por terra. Toda aliança que veio para oprimir deve ser quebrada agora. Todo voto que foi feito fora da tua vontade, mesmo em ignorância, deve ser anulado pelo sangue do Cordeiro. Espírito Santo, visita os que vivem com medo. Quantos não conseguem dormir à noite por causa de opressões? Quantos acordam com calafrios, com sensações estranhas, vendo vultos, ouvindo sussurros? Isso não é imaginação, é batalha real. Mas nós declaramos que a luz dissipa as trevas. Que a presença do Senhor afasta qualquer sombra maligna. Que anjos acampem ao redor dos teus servos. Que toda casa seja lavada espiritualmente. Que toda presença estranha seja expulsa. Que haja paz, paz real, paz duradoura, vinda do céu. Senhor, oramos também contra a manipulação de palavras e a perversidade da fofoca. Muitos têm sido perseguidos, afastados de bênçãos, rejeitados por causa de boatos e calúnias lançadas por línguas sujas. Pessoas usadas pelo inimigo para difamar, destruir reputações, contaminar ambientes com palavras carregadas de veneno. Mas a tua palavra diz que toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Por isso, pedimos, sela os lábios dos invejosos, cala as vozes dos caluniadores, desarma os que semeiam discórdia entre irmãos. Quantos líderes têm sido afastados de seus ministérios por causa da inveja disfarçada de zelo? Quantos lares desfeitos porque alguém soprou suspeitas sem fundamento? Quantas portas não se abriram porque alguém lançou palavras de incredulidade e malícia? Mas hoje, Senhor, nós declaramos, essas vozes não terão mais autoridade. Elas cairão por terra. Que somente a tua verdade prevaleça. Que aqueles que foram afastados retornem com honra. Que os injustiçados sejam restaurados com dupla porção. Deus vivo, muitos têm buscado prosperar e cada vez que algo começa a dar certo, tudo se desmancha. São ciclos de frustração, promessas que nunca se concretizam, projetos interrompidos misteriosamente. Nós oramos contra esse ciclo maldito agora. Declaramos o fim da estagnação espiritual, emocional, financeira.
Todo tipo de feitiço lançado para impedir avanços deve ser quebrado. Toda palavra de fracasso que foi repetida por gerações deve ser silenciada. Toda fortaleza mental construída com mentiras deve ser derrubada pelo poder da tua verdade. Pai, cobre os filhos com teu manto de proteção. Livra da inveja travestida de elogio, dos presentes que carregam más intenções, das mãos que oferecem ajuda para depois cobrar com manipulação. Dá discernimento, Senhor, que cada um saiba reconhecer onde está o perigo, mesmo quando ele vier disfarçado. Que ninguém seja enganado por aparência de piedade. Que os olhos espirituais estejam abertos. Que haja alerta no espírito. Que toda armadilha seja evitada. Que todo laço seja visto de longe. Oramos também pelos que foram levados à feitiçaria por desespero. Pessoas que buscaram ajuda no lugar errado por não saberem que havia uma saída em ti. Que haja arrependimento verdadeiro e libertação completa. Que nenhuma condenação permaneça. Que o Senhor restaure essas vidas. Que todo laço com entidades, espíritos ou forças ocultas seja desfeito. Que o sangue de Jesus os limpe, os lave, os renove por completo. E sobre os teus servos fiéis, Senhor, pedimos um revestimento de poder. Que cada oração seja fogo. Que cada palavra profética seja martelo que quebra pedras. Que cada louvor seja como espada afiada. Que ninguém se conforme em viver oprimido. Que todos se levantem como guerreiros do reino, com vestes limpas, cabeça erguida e coração cheio de fé. Pai Celestial, Deus que não dorme, que não falha, que está atento a cada suspiro dos que te amam, voltamos ao teu altar com reverência e confiança. Nosso clamor não é em vão. Nossa voz não ecoa no vazio. Sabemos que o Senhor inclina teus ouvidos para ouvir quando teu povo clama com fé, quando os corações se quebrantam, quando as lágrimas rolam não por fraqueza, mas por dependência total de ti. Hoje, continuamos essa oração com coragem, pedindo libertação contra toda a obra da inveja, da bruxaria, da fofoca e da feitiçaria, confiando no poder do Salmo 44, onde declaramos que é pela tua mão que vencemos, não por espadas humanas. Senhor, há pessoas sendo atacadas sem saber. Gente boa, honesta, que vive sendo alvo de olhares pesados, de palavras falsas, de energias negativas lançadas com intenção de destruir. Muitos nem acreditam no que está acontecendo com eles. A vida está travada. Os planos não avançam. O ânimo sumiu. O sorriso ficou raro. O ambiente em casa está pesado. O sono está perturbado. A mente cansada. E tudo isso, Senhor, vem de raízes espirituais profundas. Mas o Senhor, que vê além do natural, pode agora intervir com teu braço forte e libertador. Ergue-te, ó Deus, como no tempo dos patriarcas, e manifesta a tua justiça. Quebra os laços secretos lançados contra teus filhos e filhas. Onde houve palavras lançadas em rodas de escárnio, em rituais escondidos, em reuniões onde invocaram forças das trevas, que tudo seja agora anulado pelo sangue do teu Filho Jesus. Que nenhuma palavra de maldição permaneça de pé. Que nenhum desejo oculto de queda, de vergonha ou de morte prospere. Que tudo isso seja consumido pelo fogo do teu altar. Clamamos também pelos filhos que estão sendo perseguidos na escola, no ambiente social, por inveja, por perseguição espiritual, por fofocas infundadas. Crianças e adolescentes que têm dons, luz, promessas, e por isso são alvos do inimigo desde cedo. Protege-os, Senhor. Coloca o teu anjo ao lado deles. Que seus nomes não sejam usados em feitiçaria. Que nenhum pacto feito por terceiros envolva a vida deles. Que toda cilada preparada para desviar seus caminhos seja desfeita. Que eles cresçam debaixo da tua mão, com discernimento, firmeza e fé inabalável. Deus de Elias, vem com teu fogo. Fogo que consome o que é impuro. Fogo que ilumina o que está nas trevas. Fogo que purifica, que liberta, que expulsa toda presença demoníaca. Muitos vivem em casas onde já se fez encantamento, onde já se acenderam velas a outros deuses, onde foram enterrados objetos, onde se fez pacto por gerações. Mas hoje, pelo nome de Jesus, nós declaramos: essa maldição não permanece. Esse poder maligno não prevalece. Que o chão dessas casas seja santificado. Que as paredes sejam ungidas.
Que cada ambiente seja consagrado unicamente a Ti. Senhor, há pessoas que nem sabem que estão sendo vítimas de inveja camuflada. Aquele colega que sempre sorri, mas deseja a queda. Aquele parente que elogia, mas carrega ciúmes e desejo de fracasso. Aquela amizade que se aproxima para controlar, para impedir, para manipular. Mas o Teu Espírito revela. Traz à tona, Pai, tudo que está oculto. Que a falsidade seja mostrada. Que os laços afetivos malignos sejam rompidos. Que os Teus filhos tenham coragem de se afastar de tudo que está drenando suas forças e impedindo sua vitória. Oramos pelos casamentos que estão sob ataque. Quantos relacionamentos começaram bem, com amor, com propósito, mas de repente esfriaram, brigaram, se afastaram sem motivo claro. Isso não é normal, Senhor. Isso tem mão de obra oculta. Tem olhos invejosos. Tem palavras lançadas para separar. Por isso, nesta oração, pedimos: cura o que foi ferido por feitiçaria. Restaura o que foi quebrado por inveja. Reacende o amor, renova a aliança, sela os corações com Teu Espírito. Que nenhuma força espiritual destrua aquilo que o Senhor uniu. Senhor dos exércitos, cobre cada pessoa que ora agora com a armadura espiritual completa. Que o capacete da salvação guarde a mente dos ataques sutis. Que a couraça da justiça os proteja dos dardos venenosos das palavras. Que o escudo da fé seja firme contra todo pensamento de derrota. Que a espada do Espírito, que é a Tua palavra, seja usada para declarar libertação. Que o cinturão da verdade os livre da manipulação. E que os pés calçados com o evangelho da paz os façam avançar, firmes, sobre qualquer terreno, mesmo em meio à guerra. Te pedimos, ó Deus, por restauração total. Muitos vêm sofrendo não só espiritualmente, mas também fisicamente. A doença chegou de repente. O diagnóstico abalou. A dor não tem explicação natural. Mas sabemos que há enfermidades que são fruto de maldições lançadas, de feitiçarias invocadas. Por isso, clamamos por cura sobrenatural. Toca agora no corpo de quem está ouvindo esta oração. Que todo câncer desapareça. Que toda dor se vá. Que toda enfermidade seja vencida. Que o corpo seja fortalecido com a vida que vem do alto. E por fim, nesta parte da oração, te suplicamos que o Senhor levante uma geração liberta, ousada, cheia do Espírito Santo. Que ninguém mais aceite viver acorrentado, manipulado, oprimido. Que todos saibam que há poder no nome de Jesus. Que haja avivamento espiritual. Que igrejas sejam cheias de discernimento. Que líderes não temam pregar sobre libertação. Que famílias se reúnam para orar. Que jovens se levantem para jejuar. Que o Brasil, e cada nação alcançada por esta oração, seja impactado pela autoridade do céu. Senhor nosso Deus, Deus que vê tudo, conhece tudo, e que sonda os corações mais profundos, continuamos neste clamor com espírito quebrantado, mas com fé inabalável no Teu poder soberano. Não nos apoiamos em amuletos, nem em fórmulas humanas, mas apenas na Tua palavra viva, que é escudo e espada, que é fogo consumidor e lâmpada para os nossos pés. Hoje, em nome de Jesus, seguimos intercedendo com base na verdade revelada no Salmo 44, pois é em Ti que confiamos, é o Teu nome que exaltamos, e é pelo Teu braço que a vitória é conquistada. Ó Deus justo, nós clamamos por aqueles que estão sob o peso de maldições hereditárias. Famílias inteiras marcadas por ciclos de destruição, onde o padrão se repete: separações, doenças incuráveis, falências, mortes prematuras, vícios, confusão mental. Há lares onde nenhuma geração conseguiu prosperar plenamente, e tudo isso não é coincidência. É um ciclo espiritual que precisa ser quebrado. E agora, com autoridade no nome de Jesus, nós declaramos: toda maldição herdada, todo voto feito por antepassados com entidades malignas, toda consagração que ainda ecoa sobre filhos e netos, seja agora quebrada, cancelada, desfeita. O sangue de Cristo fala mais alto. A cruz tem a última palavra. O jugo antigo cai por terra. Senhor, visita agora os que têm sido alvos de trabalhos ocultos, de feitiçarias lançadas por pessoas que usam rituais, nomes, objetos pessoais, fotografias, roupas ou até mesmo alimentos para tentar manipular destinos.
pessoas que entregaram a própria alma ao reino das trevas em troca de poder para causar dor. Mas hoje, pelo poder do nome de Jesus, declaramos que nenhuma dessas investidas espirituais prosperará. Toda oferenda feita com o nome do teu servo ou serva se torna sem efeito. Toda palavra amaldiçoada, toda praga rogada, todo despacho, todo trabalho feito em encruzilhadas, matas, rios ou cemitérios, seja agora destruído pelo fogo do céu. Onde houve invocação de espíritos, que agora haja visitação do teu Espírito Santo. Pai, clamamos pelos que vivem sob constante observação espiritual. Existem olhos malignos que não apenas invejam, mas monitoram a vida de muitos, tentando antever e atrapalhar seus passos. Mas o Senhor é torre forte, é muralha de fogo ao redor dos que te temem. Por isso, cercamos agora em oração cada caminho dos teus filhos. Que todos os olhares malignos sejam cegados. Que toda tentativa de mapear a vida deles espiritualmente seja frustrada. Que anjos com espadas desembainhadas estejam em guarda. Que cada passo dos teus servos seja direcionado por ti e blindado contra o mal. Também oramos por libertação da opressão noturna. Quantos têm sido atacados em sonhos? Pesadelos frequentes, visitas espirituais indesejadas, paralisias noturnas, sensação de peso no quarto. Isso, Senhor, é sinal de guerra espiritual. E nós, como intercessores, não nos calamos diante disso. Oramos agora para que toda presença maligna que tem atuado à noite seja expulsa. Que o teu Espírito purifique os quartos, os travesseiros, as camas. Que nenhuma entidade se aproxime. Que a tua paz reine em cada casa, em cada mente. Que o sono dos teus filhos seja profundo, restaurador, guardado por ti. Senhor, muitos têm sido vítimas da língua do inimigo. Não apenas por palavras ditas abertamente, mas por murmúrios, por insinuações, por maledicências proferidas em oculto. A fofoca é uma ferramenta perigosa usada pelas trevas para dividir, enfraquecer, desestabilizar. Pessoas foram afastadas de oportunidades por conta de calúnias. Relacionamentos foram rompidos por mentiras plantadas com malícia. Mas hoje, nós declaramos: toda mentira será desmascarada. Toda narrativa falsa será revertida. Todo nome difamado será restaurado com honra dobrada. E todos aqueles que semearam contenda colherão apenas aquilo que plantaram, segundo a tua justiça. Pai Santo, oramos pelas emoções dos teus filhos. A inveja e os ataques espirituais não afetam apenas o que é material, mas também o interior. Muitos têm vivido com tristeza constante, com desânimo, com sensação de que nada vale a pena. Outros, mesmo cercados de bênçãos, não conseguem se alegrar, pois carregam um peso invisível. Isso, Senhor, é efeito de palavras envenenadas, de inveja intensa, de obras das trevas. Mas agora, em oração, pedimos uma renovação interior. Que haja libertação na alma. Que o teu Espírito sopre vida nova, alegria genuína, esperança restaurada. Que a alma cansada encontre repouso em ti. Senhor da verdade, oramos também por discernimento espiritual. O maior erro que muitos cometem é confiar em quem aparenta ser luz, mas age em trevas. Pessoas se disfarçam de amigos, de conselheiros, até mesmo de homens e mulheres de Deus, mas são instrumentos de confusão, de atraso, de desvio. Por isso, te pedimos, abre os olhos dos teus filhos. Que nada passe despercebido. Que toda falsa amizade seja revelada. Que todo conselho disfarçado de bem, mas cheio de veneno, seja identificado. Que nenhuma aliança seja feita sem a tua direção. Que a sabedoria do alto guie cada passo. Pedimos por uma unção de proteção permanente. Que cada casa tenha a marca do Cordeiro nos umbrais. Que cada filho teu ande sob a sombra do Onipotente. Que onde houver um servo teu, ali haja luz suficiente para dissipar qualquer treva. Que toda a atmosfera seja purificada. Que o ambiente mude com a presença dos teus adoradores. Que a unção que quebra o jugo esteja sobre todos que se unem em oração agora. Que a fé cresça, que a coragem se firme, que a santidade seja morada constante de cada coração. Senhor, prosseguimos diante da tua presença, confiantes no teu agir, certos de que esta oração está alcançando vidas, famílias, territórios espirituais, desfazendo as obras do mal,
silenciando a voz do inimigo e trazendo luz onde havia trevas. Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para destruir todas as correntes invisíveis, laços ocultos e maldições lançadas por inveja, por bruxaria, por calúnias e por toda sorte de feitiçaria. E nesta hora, seguimos clamando para que toda seta enviada contra teus filhos seja interceptada pelos teus anjos guerreiros e devolvida ao inferno de onde saiu. Ó Deus fiel, há pessoas que estão sendo perseguidas simplesmente por carregarem luz, por serem diferentes, por não aceitarem se corromper. E essa integridade provoca desconforto em ambientes dominados pela inveja. Muitos desses teus servos têm sofrido rejeição, críticas, isolamento, sem saber que o motivo é espiritual. Mas hoje nós oramos, Senhor, para que a força deles seja renovada. Que não se calem, que não retrocedam, que não mudem sua essência para agradar a homens. Que entendam que são separados, que são santos, e que a inveja que os cerca é apenas confirmação de que estão no caminho certo. Sustenta-os, Senhor. Levanta-os com ousadia. Que não se deixem contaminar pelo veneno que os rodeia. Clamamos também por libertação nas áreas financeiras. Pai, quantos têm visto seus recursos se esvaírem sem explicação? Empenham-se, trabalham duro, mas o dinheiro não rende, os negócios travam, portas se fecham sem motivo lógico. Senhor, muitos desses casos têm raiz espiritual. Trabalhos feitos para amarrar a vida financeira, inveja declarada contra conquistas, palavras lançadas como dardos venenosos para causar falência e vergonha. Mas agora, com autoridade no nome de Jesus, declaramos que toda amarração financeira seja desfeita. Que a prosperidade retorne. Que o que foi retido pelo inimigo seja restituído. Que os teus filhos tenham liberdade para crescer, para empreender, para colher os frutos do seu esforço, com abundância e justiça. Deus que visita a casa do justo, pedimos por lares onde a presença maligna tem sido constante. Casas onde a sensação de opressão, onde objetos somem, onde ruídos incomuns acontecem, onde as pessoas vivem cansadas, irritadas, doentes. Pai, sabemos que há locais contaminados espiritualmente por práticas antigas, por objetos consagrados, por pecados não confessados ou por visitas de pessoas carregadas espiritualmente. Mas agora, em nome de Jesus, pedimos uma limpeza espiritual completa nesses lares. Que a tua luz entre nos cômodos escuros. Que tudo que foi escondido, enterrado, consagrado ou esquecido seja agora revelado e removido. Que todo espírito imundo seja expulso. Que cada canto da casa seja cheio da tua glória. Senhor da verdade e da justiça, muitos que nos ouvem agora foram vítimas de falsos julgamentos. Foram acusados injustamente, caluniados, perderam posições, amizades, respeito e até ministérios por causa de fofocas e intrigas. Mas tu és o juiz supremo. Tu sondas os corações. Tu conheces a verdade que liberta. E por isso pedimos, restaura o nome de cada um desses teus filhos. Levanta os que foram derrubados por mentiras. Dá a eles dupla honra onde sofreram vergonha. Que a verdade venha à tona, que os que tramaram o mal sejam confrontados com sua própria maldade, e que o teu nome seja glorificado por cada reviravolta que o Senhor realizará. Deus que quebra o arco e despedaça a lança, oramos por aqueles que estão sendo usados pelo inimigo sem perceber. Pessoas que abriram brechas, que guardam inveja no coração, que praticam fofocas constantemente, que alimentam rivalidades, que se deixam usar como instrumentos de confusão. Não oramos contra elas, Senhor, mas por elas. Que haja arrependimento. Que o teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Que a boca que hoje amaldiçoa se torne fonte de bênção. Que o coração invejoso se transforme em coração generoso. Que os olhos críticos se tornem olhos de compaixão. Que o Senhor redima cada um, para que deixem de ser instrumentos das trevas e passem a ser vasos da tua luz. Pai, também clamamos por libertação das palavras que foram ouvidas e cravadas na alma. Palavras de maldição, de desprezo, de humilhação, de derrota. Palavras que ainda ecoam na mente dos teus filhos e os impedem de avançar. Senhor, apaga agora da memória emocional cada ofensa. Cobre com teu amor cada ferida causada por quem devia proteger, por quem devia amar. Renova a identidade espiritual dos teus filhos. Que eles saibam que são escolhidos, que são preciosos aos teus olhos, que são templo do teu Espírito.
que nenhuma palavra contrária prevaleça sobre o que o Senhor já declarou a respeito deles. Deus que ilumina o caminho dos justos, oramos por sabedoria espiritual. Que os teus filhos saibam discernir o tempo de se calar e o tempo de falar. Que aprendam a orar em silêncio quando o ambiente estiver carregado. Que saibam se posicionar em espírito sem entrar em guerras carnais. Que tenham discernimento para não compartilhar suas vitórias com qualquer um. Que aprendam a guardar seus planos, a vigiar nas palavras, a consultar o Senhor antes de cada decisão. Que o Senhor os guie com clareza, impedindo que a inveja e a malícia alheia interrompam o que está sendo construído. Senhor, te agradecemos por cada vida alcançada nesta oração. Que tua presença continue habitando nos lares, corações e caminhos de todos que oraram conosco. Que cada palavra lançada aqui floresça em fé, proteção, libertação e restauração. Sabemos que em ti somos mais que vencedores, e que nenhum mal pode tocar aqueles que estão escondidos em tua presença. Reforçamos nossa confiança no teu cuidado e declaramos que a vitória já foi selada no céu. Que a paz que excede todo entendimento reine sobre cada um, e que a luz do teu rosto brilhe continuamente sobre nós. Se essa oração tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa bênção com quem você ama. Alguém pode estar precisando exatamente dessa palavra, e você pode ser instrumento de Deus para alcançar essa vida. E não saia ainda. Aqui ao lado vão aparecer 2 vídeos com orações poderosas que vão continuar fortalecendo sua fé. Escolha uma delas e continue nesse ambiente de oração. Que a paz do Senhor esteja com você, com sua casa e com toda a sua família. Obrigado por orar conosco. Até a próxima oração.